Agradeço à professora Fernanda, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, a mestranda Bianca Damati, que fez uma força danada para a gente estar aqui hoje, o professor Vicente Barreto, todas as autoridades da Unicino que proporcionaram a vinda do painel nesse momento. Então, esse painel é realizado por duas instituições judaicas. O Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, que tem o dever da memória da comunidade judaica do Rio Grande do Sul, que está ali naquele banner, e a Bnei Brit, organização não governamental internacional que trabalha em prol dos direitos humanos, do respeito à diversidade étnica, cultural, religiosa e social. Participam desse painel Bernard Katz, judeu holandês escondido por famílias holandesas. Curtis Stanton, judeu-alemão, passou por vários campos de detenção e de concentração. E Johannes Melis, católico, holandês de nascimento, cujos pais abrigaram escondidas em sua casa famílias judias. O Rabino Lau de Israel disse há pouco numa palestra recente na Universidade de Tel Aviv que o passado pode ter várias formas, mas que ele está lá e não pode ser esquecido. Disse também que não existia discriminação nos campos de extermínio. Todos eram um só: judeus, comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, deficientes físicos, entre tantos outros. Continuou ele: se nós podemos expressar nossa unidade morrendo, por que não podemos expressar nossa unidade vivendo? Vivendo em paz, com harmonia e com espírito fraterno. E essas palestras têm esse objetivo: que possamos todos contribuir para um mundo melhor, um mundo de paz aqui e agora. Então, passo a palavra, conforme nos combinamos, ao Johannes Melis. Bom dia. Bom dia. Nasci na cidade de Roermond, na Holanda, em 1938. A guerra iniciou em 1939. Na Europa, e na Holanda os holandeses eram crianças ainda, essa primeira parte eu não me lembro, e na Holanda o pessoal dizia que não ia ter guerra, porque não tinha desavença nenhuma com a Alemanha, era um país muito neutro, mas o meu pai, que trabalhava num órgão do governo, cuidava de rios e canais, e que morava uns 2 quilômetros para fora da cidade, na beira do rio, porque ele cuidava de uma comporta, que ele cuida da navegação, do nivelamento dos rios, ele era responsável por uma reclusa dessa. Ele dizia, achava que vinha de guerra a Holanda também. E começou a fazer um esconderijo dentro da nossa casa. Ele fez um esconderijo no sótão primeiro. Nossa casa tinha um telhado inclinado muito alto, era um sobrado, típico holandês. E ele fez, no segundo piso, ele fez uma escada embutida na parede, escondido, que dava para abrir e subir para o fim do sótão. Depois ele fez um outro, na cozinha nós tínhamos uma porta, que para essa porta tem uma escada que descia para baixo da casa, onde se guardava batata para o inverno. Atrás dessa porta ele fez um armário giratório, com prateleiras, para abrir a porta para cima um armário, na verdade, girava para entrar. Depois ele fez um outro esconderijo embaixo da pia, da cozinha, fez uma escavação para baixo da casa. Todo mundo chamava ele de louco e não ia servir para nada. Mas, na verdade, um ano depois, em 1940, as Alemanhas invadiram a Holanda. O objetivo principal era porque a Inglaterra estava envolvido forte nas bases de aviação para os americanos e estavam, então, eles queriam invadir a Holanda principalmente para colocar os caminhões antiaéreas para já combater os aviões que chegaram na Alemanha.
Então tivemos uns combates muito fortes na nossa região. A gente morava numa cidade muito perto da fronteira e a nossa casa em seguida já ficou totalmente sem vidros, sem vidraças. Meu pai botou madeira nas janelas todas, nossa casa ficou totalmente escura. Aí mais tarde, quando eu era já tinha uma idade que eu me lembro, hoje nossa casa era muito escura. Mas com isso, na Holanda, os nazistas então caçaram todos os homens acima de 16 anos, onde ele levava para os sacos de armamento. Mas meu pai ganhou então a licença porque eles precisavam dele, porque eles usavam muito a navegação, porque nosso rio tinha ligação direta com a Alemanha. Então ele ficou tranquilo e organizou, junto com outros que também tinham liberdade, chamavam o Exército Subterrâneo. Eles se reuniam e faziam tudo que pediam contra os alemães. Eles se organizavam e faziam qualquer coisa que podiam fazer o contrário e ajudar outras pessoas também. Então ele está envolvido forte nisso. Mais adiante, quando aviões americanos, ingleses, canadenses começaram a atacar mais a Alemanha, voavam a Holanda, eram aviões pequenos ainda, que voavam muito baixo. Logo no início, um avião canadense foi atingido e o piloto saltou de paraquedas. Meu pai viu ele caindo perto da nossa casa, na beira do rio, correu lá e pegou o piloto, jogaram o paraquedas no rio, para dar a impressão que ele tinha se afogado, e trouxe o piloto para a nossa casa, escondeu dentro da nossa casa. Mais adiante, aconteceu também, caíram 2 pilotos americanos e depois um piloto inglês. Eles fizeram a mesma operação, o pessoal já, os colegas dele, nesse envolvimento, então já sabiam que lá em casa tinha um bom esconderijo e levava eles para lá. Depois eles davam um jeito de evacuar e mandar eles de volta para a terra deles. O tempo foi passando, os combates começaram cada vez mais fortes na nossa região e iniciou então a fase mais crítica, que começaram a perseguir os judeus na nossa região lá. Meu pai conhecia umas famílias lá na cidade, que tinham umas lojas de tecidos, de roupas, e ele tinha uma moto e foi lá verificar como é que eles estavam. Eles já estavam saindo das casas deles, eles não sabiam para onde ir, e meu pai então resolveu trazer eles para a nossa casa. Então ele trouxe uma moto, um por um. Os homens tinham que vir vestidos de mulher, não podia aparecer, e essas eram 2 famílias, um casal e um casal com 2 filhos. Ele trouxe eles para a nossa casa, então eles ficaram bastante tempo na nossa casa. A gente passava dificuldades com alimentos, mas meu pai tinha muito apoio, até na minha família, da parte da minha mãe, eles tinham plantações, meu avô. Então eles faziam coisas de lá, assim, criação de frango, de coisa que ainda era desenvolvido. Minhas tias que cuidavam, meu avô também tinha que ficar escondido. Então, aos poucos a gente conseguia conviver com isso. Todos ficaram na nossa casa até mais a gente, quando chegou os aliados formados no exército americanos invadiram a Europa e começaram a subir, entraram pela França, subiram para a Bélgica, que era pertinho da nossa região,
começaram a gladiola. Então os combates ficaram muito fortes na nossa região. Essas famílias foram evacuadas para outro lugar, que a gente estava numa zona de muito perigo, de combate, e então, na última hora, quando não dava mais para sustentar na nossa região, meu pai tirou toda a família dentro de um bunker na beira do rio, um bunker todo em concreto, por baixo da terra, e nos levou toda a família lá para dentro. Nós passamos a conviver lá, meus pais levaram tudo que tinha, assim, coisas para água, e minha mãe tinha preparado muito compostos, coisas assim, levou lá para dentro. A guerra foi muito longa, e nós então se escondemos lá dentro e fomos levando a vida, até que chegou um momento que nós deu enchente. Nossa região era uma região que todos os anos dava enchente, subia a água do rio e nós ficamos ilhados lá sempre, mas já era normal. A gente não estava porque a água ia entrar por dentro do bunker. Aí meu pai chegou num ponto que nós tínhamos que sair de lá de dentro, porque começou a encher de água, e não esqueça que o meu pai de noite então disse, não vamos ter que sair daqui, eu vou para um outro lugar. E quando ele saiu para fora, por dentro da água, ele encontrou umas tábuas boiando e puxou para dentro e conseguiu mandar me levar. Aí ficamos mais uns tempos salvo em cima dessa levada que ele fez lá dentro. Conseguiu fazer uma coisa meio calçado, mas dava para subir em cima. Até que mais adiante começou a terminar a nossa comida, começou a terminar a água, e os combates ficaram cada vez mais fortes na nossa região, e pelo que se montava, os aliados já estavam mais perto da Holanda. E então chegou uma noite, meu pai disse, não, vou ter que sair, vou ter que buscar pelo menos água lá nas casas, que subir um barranco, que tinha onde a gente morava, eram uns 500 metros da nossa casa. Então quando ele saiu, eles não ouviram os tiros, e ele, em pouco tempo, ele estava de volta com os alemães que trouxeram ele para mostrar onde ele estava escondido. E então eles disseram que na parte da manhã, isso era de noite, na parte da manhã ia passar um navio onde nós íamos embarcar para ser levado para os campos de concentração. Mas eles saíram de lá e nos deixaram, porque sabiam que a gente não tinha para onde ir, não tinha para onde sair. E meus pais, como eram católicos, eles rezavam, choravam e tal, era um drama. E ele resolveu sair de novo e fazer outro caminho. Disse que não, pelo menos eu vou tentar conseguir água para as crianças, a gente não sabe onde vai, o que vai acontecer com a gente. E ele fez outro caminho. Ele foi por outro caminho e conseguiu chegar nas casas. Quando chegou nas casas, ele foi preso lá de novo, os soldados, só que os soldados eram os aliados, eram guarnição de reconhecimento que tinha chegado lá, e se encontrou com ele, disse ficar surpreso que tinha gente lá ainda. E então eles comunicaram com o rádio, com o comando que estavam mais atrás. Eles avançaram a tropa com os canhões para atirar nos alemães que estavam do outro lado do rio, e veio um pelotão de soldados, nos tirou de dentro do bunker. Me lembro que foi carregado por dentro da água, nos ombros do soldado, foi colocado em barco, depois em caminhão do exército.
e nos levaram para outro lugar onde nós ficamos então com uma família, um lugar onde estava salvo. E lá então ficamos até o fim da guerra, até terminou a guerra. E eu me lembro que quando terminou, todos pulavam de alegria e tal, depois aquela coisa. Então fomos comunicar que a guerra tinha terminado. Nós voltamos então para o nosso local, nossa casa. Ainda demorou meu pai a ajudar, porque só tinha metade da nossa casa. E depois nós nos encontramos de novo, essas famílias de judeus sobreviveram. E depois a gente teve muito amizade com eles, passaram como sendo nossa família. E então, terminamos aí nós começamos uma nova vida. A Holanda era no início era muito difícil, pouco tempo depois nós emigramos para o Brasil, onde nós então começamos uma nova vida. Bom dia. Desculpe. Antes de começar a minha história, eu só quero dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, nós falamos de 6 milhões de judeus que morreram nos campos da Segunda Guerra Mundial. O total do pessoal que morreu foram mais ou menos 15 milhões, pessoal de outras nacionalidades que também morreram nessa época. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando eu vou começar a contar a minha história, eu vou falar de vagões de gado. Eu não sei se vocês sabem o que são vagões de gado. Vagões de gado são vagões ferroviários construídos com paredes e fundo de madeira, chão com tabuado e que tem 2 portas de colher, uma em cada lado, e tem um pouco de ventilação em cima. Isso é o vagão de gado. Começando minha história, desculpe, meu nome é Curtis Tanto. Eu nasci em agosto de 1929, na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Eu vim de uma família tipicamente burguês. Meu pai era gerente do magazine, minha mãe era dona de casa e nós éramos 3. Mais velha minha irmã, um irmão meu e eu como mais jovem. Os primeiros anos da minha vida foram bastante normais. Uma juventude até uns 5, 6 anos eu achava tudo vida muito maravilhosa. Está mal. Não tive nenhum problema. Eu frequentei a escola municipal junto com minha irmã e meu irmão estavam num outro colégio e achava tudo muito bem. Até que em 1937, mais ou menos, eu tinha 8 anos e de repente me avisaram que o meu irmão e minha irmã iam sair de casa, que para nós não era muito bom viver na Alemanha, mas assim meu irmão e minha irmã foram para a Inglaterra, que existia uma organização muito grande que existe até hoje, que se chamava Kindertransport, transporte de crianças, que levou mais ou menos mais de 10 mil crianças da Alemanha, principalmente da Alemanha, para a Inglaterra. Assim, de repente, eu achei muito estranho que eu fiquei sozinho em casa com meus pais. Comecei a sentir a falta dos meus irmãos, do meu irmão e minha irmã.
Mas o resto continuou até que eu comecei a ter problemas no colégio. Na escola tive, não sei por quem foi incentivado, mas começou um antissemitismo bastante forte, e o resultado disso foi eu tive brigas quase diariamente depois da aula, e apanhei e deu motos também, mas tudo chegou a um fim que um dia o principal do colégio me chamou e me gentilmente convidou para não aparecer mais no colégio. Assim, isso terminou esta fase. Depois comecei a frequentar um outro colégio, um colégio israelita, bem na outra parte da cidade, que eu achei muito estranho, porque de repente eu tive que andar de bonde de 45 minutos de manhã e de tarde, depois da escola. Mas isso também não era tão ruim, até que a gente começou a ser obrigado a usar no vestimento exterior uma estrela de amarelo com a palavra judeu, jude, no meio. Fomos discriminados assim bastante, e até que eu descobri de repente que os colegas com que eu brincava na rua não eram mais meus amigos, me ignoravam, e comecei a me sentir bastante solitário. Mas tá bem. Até que um dia, depois do início da guerra, recebemos aviso pela polícia de nos apresentar aqui a 48 horas no pátio da estação ferroviária de Hamburgo, montado todos os três podiam uma mala, e tínhamos de deixar o apartamento onde vivíamos aberto, e isso eram as instruções. Então, vendo aqui um pouco, eu tenho que esclarecer que meu pai, que descendeu de judeus alemães e vivia na Alemanha, eu acho que desde 1600 que eu descobri que a família viveu na Alemanha. Assim, meu pai também era soldado no exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Assim, a cabeça dele era alemão. Não, e o que se dizia que a polícia diz é algo que não se discutia, que simplesmente se obedece. E exatamente isso que fizemos, que nós nos apresentamos em outubro de 1941, numa manhã, em frente da estação ferroviária, com mais algumas mil pessoas, todo mundo esperando no pátio, até que algumas horas depois chegou um trem com vagões de gado e fomos obrigados a subir nesses vagões. Cada vagão tinha mais ou menos uns 70, 80 pessoas, se fechou as portas e começou uma viagem, eu acho que uns 24 horas no mínimo. Viajamos sem comida, sem bebida, sem qualquer lugar para fazer nossas necessidades. Assim eu fui amontado de gente bastante desagradável. Até que chegamos acho que no fim do dia seguinte, num lugar que não sabíamos que era. Depois eu descobri que isso era o gueto de Lodz, pelos alemães chamado Litzmannstadt, que o alemão sempre tinha que dar uma outra palavra para as cidades para mostrar que era parte da Alemanha. Mas chegamos no gueto. O que é um gueto? Um gueto é uma parte de uma cidade fechado com arame farpado e guardas, e aonde foram deportados os judeus da Alemanha para a Polônia. Nós vivemos
mãe, pai e eu fomos alocados em um apartamento de 2 quartos, onde nós éramos 17 pessoas. Não muito agradável. Logo depois, eu fui convocado a trabalhar. Eu tive que trabalhar de noite numa forja, e era um trabalho muito duro, muito pesado, e depois de alguns meses eu não aguentei mais esse trabalho, eu parei, mas depois tive que trabalhar numa fábrica que fabricava caixas de madeira para o exército alemão, para munições, caixas de munições. Isso foi um trabalho diurno, foi um pouco menos duro do que trabalhar de noite numa metalúrgica. Isso continuou algum tempo, até que um dia eu estava caminhando no gueto e de repente fomos chamados tivemos soldados alemães que não sempre tinha dentro do gueto, e pegaram todos os jovens como eu e fomos colocados num hospital para ser transportado para um autocampo. Na época, como em qualquer lugar, já tinha boatos que existem outros campos e que eram campos de extermínio. Porque, vamos falar aqui um segundo, que tinha 2 tipos de campos na Alemanha. Nós estamos falando que os campos que eu frequentei eram campos de extermínio e campos de concentrações. As duas são coisas tudo diferentes. Campo de exterminação, onde se matava a gente o tempo inteiro, que existiam para isso, basicamente. Os campos de concentração sempre eram também usados para o mesmo tempo, para o mesmo fim, mas não tanto mais eram usados para trabalho escravo, que é o trabalho que a gente foi para trabalhar em fábricas com muito pouca comida, para ver que a política alemã era que os judeus morrem o mais rápido possível. Porque o que queria a Alemanha? A Alemanha nazista queria o país livre dos judeus. Bom, voltando ao assunto, eu estava nesse hospital e durante a noite eu consegui escapar. Não me lembro mais como isso foi, mas consegui voltar para a casa onde estavam meus pais. O problema era quando eu cheguei de volta lá, o meu pai, que já estava bastante doente, ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial, não estava de boa saúde, e durante a noite que eu estava fora, ele morreu. Assim ficamos somente minha mãe e eu. Nós ficamos no gueto de Lodz, que foi diminuído cada vez mais porque eles tiraram gente, e em 1943 nós também fomos retirados do gueto, e novamente uma viagem em cima de vagões de gado, mesmas condições, sem comida, sem bebida, sem nada, até que durante a noite seguinte nós chegamos num lugar, numa plataforma muito bem iluminado. Ao redor tinha pessoal da SS, e na frente, no fim da caminhada lá, tinha um oficial da SS com um cachorro ao lado e simplesmente esquerda-direita. A gente, logicamente, não sabia o que isso significa na época, mas quando chegou a minha vez, quantos anos você tem? Eu não sei por que cargas de água eu falei 17. Eu tinha 14,5. Era esquerda, a minha mãe direita. Essa foi a última vez que eu vi a minha mãe, porque nós estávamos no campo de concentração de Auschwitz,
e a minha mãe foi direto para as câmaras de gás. Eu tive no campo de Auschwitz, eu tive que trabalhar e, como dizia o pessoal, eu tinha muita sorte, porque o trabalho que eu tive que executar era classificar roupa do pessoal que tinha sido morto. E isso, eu tenho que confessar que tinha uma certa vantagem, porque assim, no mínimo, eu tinha roupa para, quando chegava o inverno, eu tinha sapato, que provavelmente me ajudou bastante para sobreviver. Mas a vida no campo era muito, muito duro. E de vez em quando tinha pessoas que tentavam escapar. Infelizmente, eles normalmente, que a gente saiba, sempre foram apanhados ou pelos alemães, ou por polícia polonesa, ou cidadãos poloneses, porque também existia bastante antissemitismo na Polônia. Ou eles receberam algo dos alemães, eu não sei disso, mas quando essas pessoas foram trazidas de volta para o campo, a gente foi convocado na praça e esse pessoal foi enforcado na frente da gente para deter a gente para tentar fazer a mesma coisa. Isso continuou, essa vida, até, eu acho que foi o começo de 1944, quando se falava que os russos estavam chegando perto. E uma noite nós fomos convocados, todo mundo que podia caminhar, e caminhamos durante a noite com soldados ao redor de nós. Muita gente era muito fracos, nem tinha sapato decente, nem tinha roupa decente, e quem não podia mais caminhar foi fuzilado ao lado da estrada. Durante o dia nós ficamos escondidos nas florestas e de noite caminhávamos. Isso durou alguns dias, até que novamente chegamos numa estação ferroviária, novamente vagões de gado, toda a mesma coisa, e chegamos num campo, depois um dia e meio, na Áustria, chamado Mauthausen. Lá eu fiquei, eu acho que uns 2 meses, e depois novamente uma viagem de vagões, e fomos num campo perto de Berlim, que eu sabia depois chamado Sachsenhausen, que era um campo grande de concentração, que é um dos primeiros que existia na Alemanha. Eu tive um problema de saúde, mas a gente sempre tem que ter um pouco de sorte, e tinha lá uns prisioneiros de guerra no mesmo campo, noruegueses, entre os quais tinha um médico que conseguiu recuperar, que eu tinha um problema no pulmão, e me recuperei. Depois de alguns meses no campo de Sachsenhausen, fomos novamente, essa vez em caminhões do exército alemão, somente jovens, fomos forçados a subir em cima dos caminhões, e junto com soldados alemães que cuidavam de nós, e começamos uma viagem que na época logicamente não sabia para onde, nem sabia porquê. Essa viagem começou e foi durante o dia, de noite a gente parou, sempre nós em cima do caminhão. E o problema começou que os aviões aliados começaram a atacar com metralhadoras os caminhões do exército alemão. A primeira vez que isso aconteceu, os soldados que nos acompanharam saíram do caminhão, se esconderam no lado da estrada, e nos obrigaram a ficar em cima do caminhão. Mas na segunda vez que isso aconteceu, a gente não aceitou isso, eu fui junto para se esconder no caminhão, e não tinha motorista, não tinha mais soldados alemães. Assim, descemos do caminhão e começamos a caminhar, não sabíamos aonde era a próxima cidade, até que um tempo depois nós fomos encontrados com uma patrulha de soldados ingleses.
Não me lembro até hoje como a gente conseguiu comunicar, mas de alguma forma deu e eles nos levaram para a cidade de Lübeck, onde oficialmente para nós a guerra estava terminando. Em Lübeck nós tivemos a sorte que tinha uns prisioneiros de guerra franceses que tomaram conta de nós éramos mais ou menos uns 40, 50 jovens, e nos colocaram num hotel, e depois de algum tempo eles nos levaram para a França. Nós ficamos um tempo em Paris, e eu consegui nessa época fazer contato por causa da UNRWA, que era uma organização para refugiados americanos, que também era uma outra que se chama American Joint, que também tratava de refugiados. Eu consegui fazer contato com meu irmão, que estava servindo no exército inglês. Nós nos encontramos em Paris, ele voltou para o exército e eu fui para o sul da França, onde começou realmente que hoje em dia eu considero a parte mais difícil, que para a gente voltar, ou tentar voltar para uma vida normal. Porque se vocês imaginam que a gente tinha 4 anos vivendo numa maneira que com somente uma ideia na cabeça, uma única ideia, como sobreviver, nada mais, nada menos. Todo o resto era sem qualquer importância. Agora, de repente, voltar para um mundo civilizado e conviver com gente, não tentando só sobreviver, mas conviver, era, eu acho, a coisa mais difícil que a gente encontrou. Mas eu fiquei por 1 ano no sul da França, num campo num velho moinho que pertence aos escoteiros, e lá tentavam normalizar a gente, até que 1 ano depois eu fui para a Inglaterra para viver junto novamente com os primos do meu pai e minha irmã e meu irmão, que continuava servindo no exército. Na Inglaterra eu estava meio perdido ainda, não sabia se eu queria estudar, mas eu sabia que eu tinha que aprender coisas que eu não era analfabeta, mas estava 5 anos sem aprender alguma coisa. Assim, comecei no colégio, não me interessei muito, comecei a trabalhar numa fábrica e também não estava muito interessado. Essa que mais me interessou na época, quando tinha 18 anos, era a vida noturna. Isso era, não tinha dúvida. 2, 3 vezes por semana eu faltava no trabalho porque eu tinha uma noite pesada anterior. O pessoal nunca falou nada, era muito compreensivo, mas isso também passou essa época. Até em 1955, eu fui a primeira vez para a América do Sul. E o pessoal com que eu trabalhei tinha instalações também em Montevideo e em Caxias do Sul. Eu fui para Montevideo, achei a cidade maravilhosa, era realmente tudo que eu podia imaginar, mas o pessoal disse: olha, você não quer ir para o Brasil, para Caxias? Eu estou aqui de turismo, eu vou olhar. Olha, eu vim para Porto Alegre em 1955. Vou ser honesto, eu achei gostei aqui de Montevideo. Não, nós não escolhemos aqui. Vai para o Brasil. Voltei para a Inglaterra e esse papo de surdo e mudo continuou por mais ou menos 3 anos.
Até que eu disse, olha, não sei nadar pedra, eu vou tentar o Brasil. Eu vinha para Porto Alegre e, surpresa minha, eu caí em Porto Alegre como o peixe cai na água. Me estabeleci aqui e nunca tive um dia que eu me lamentei por ter vindo a Porto Alegre. Isso é minha vida até hoje. Muito obrigado. Eu nasci no ano 36, numa cidade da Holanda, uns 15 quilômetros da fronteira alemã, uma cidade de uns 50 mil habitantes. E estamos hoje em maio, nunca posso esquecer, porque o 10 de maio do ano 40, aniversário de minha irmã, a Holanda foi invadido pelas tropas alemãs. Ainda vejo as tropas chegando na minha cidade, onde vivíamos em uma rua que na frente desembocava uma rua que vinha da estação de trens, e chegou a tropa alemã marchando em perfeita formação. Um ciclista, em aparente atitude de contrariedade, não saiu do caminho, ele foi atropelado pela tropa. Eu me lembro ver, depois que passou a tropa, ver a bicicleta destruída no chão. Nunca soube o que aconteceu com o ciclista. Uma memória que nunca me abandona. Em seguida, nossa casa se encheu de conhecidos e amigos do meu pai. Minha mãe e meu pai foram professores, minha mãe é professora de manualidade, meu pai de contabilidade, mas ele era gerente de um banco. E todo o pessoal que chegou na casa, minha irmã pensou que era pelo seu aniversário, mas eles queriam saber a opinião do meu pai, o que fazer, o que ia acontecer. A Holanda foi neutro na Primeira Guerra Mundial e muita gente pensava, desejava, de que a Holanda ia escapar também da Segunda. Sabemos que não foi assim. Pouco tempo depois, meu pai e mais 10 pessoas, consideradas formadoras de opinião, foram intimados a comparecer à estação de trens. E os amigos e colegas do meu pai recomendaram ele não se apresentar. Mas ele dizia que se eu não vou, outro vai ter que ocupar o meu lugar. Igual a guerra vai terminar em poucas semanas. E ele se apresentou, foi levado a um campo de detenção na Holanda. 2 dias depois, levado como gado nos vagões ao campo de concentração em Áustria, se chamava Mauthausen. 15 dias depois, nós recebemos uma carta da Cruz Vermelha, que ainda funcionava naquele tempo, avisando que estava morto. Ainda vejo minha mãe parada na porta de casa com essa carta na sua mão. De noite para o dia, seu cabelo ficou grisalho. Eu tinha 5 anos. Aliás, vou fazer um intermédio aqui. Eu tinha 5 anos quando meu pai morreu, assassinado com 41. Meu neto, em São Paulo, tinha 5 anos quando o pai dele, em São Paulo, foi assassinado com 41. A empregada em casa, lá na Holanda, de minha mãe, se chamava Rosália, Rosa. A empregada na casa de minha filha, em São Paulo, também se chamava Rô. Então dizem que não creio em burras, porque elas saem. Depois, com insistência dos colegas do meu pai no banco, minha mãe decidiu realmente entregar sua sorte a uma organização da Igreja Protestante Calvinista na Holanda. Os calvinistas na Holanda, naquele tempo, eram 7 ou 8% da população.
e salvaram 25% dos judeus salvos. Entregue a essa organização, minha mãe foi levada para um esconderijo numa cidade na parte central da Holanda. E minha irmã e eu passamos uma noite primeiro na casa de uns amigos, na segunda noite em outra casa na nossa cidade, e depois fomos levados de noite pela mão da filha da família que nos albergou umas 5 semanas. Essa jovem nos levou, minha irmã e eu, cada um de sua mão, caminhando, e passamos por um tipo de viaduto, tipo túnel, ao lado da estação de trens. Quando já passamos a metade desse túnel, ouvimos detrás de nós o tic-tac típico das botas militares alemães, e o nervosismo que isso me causou também me acompanha até hoje. Estivemos umas 5 semanas na casa dessa família, nossa mãe nos veio visitar uma vez, e depois nós fomos para uma outra cidade, uns 10 quilômetros, 5 quilômetros da fronteira alemã, onde, num bairro externo da cidade, chamado Dolfia, uma casa-fazenda, lá será uma fazenda do tamanho, aqui seria uma chácara, uma fazendola. A casa ficava a uns 200 metros da estrada principal. Ao lado da estrada, nossos vizinhos, ou seja, uns 200 metros, tinha um bar albergue que foi convertido em um quartel alemão. Também por causa disso, uma vez albergado por essa família, nunca podíamos sair ao ar por perigo de sermos vistos. Ficamos lá a maior parte dos 4 anos seguintes. Mas antes disso ainda, na minha cidade natal, quando começou a repressão dos judeus, eu não podia mais seguir indo ao pré-escolar onde ia. Nós fomos levados num ônibus para uma cidade vizinha, onde tinha um colégio para minha irmã, um pré-escolar para mim, só para crianças judias. E o nervosismo de ir de ônibus sozinhos sem os pais para uma cidade que não conhecíamos, integrando um grupo de crianças que não conhecia ninguém, etc. Também esse nervosismo nunca mais me abandonou. Na casa onde ficamos 5 semanas, na beira da cidade nossa, no princípio podíamos brincar fora, no campo na frente da casa. Até que um dia me encontrei com um coleguinha do pré-escolar, contei isso em casa, e a partir daí não podíamos também mais sair de casa por perigo que pessoas não autorizadas ficaram sabendo que estávamos escondidos lá. Na casa da família Husman, onde ficamos, o pai, Martin, tinha a idade de avô, e a mãe, Rick, também na idade de avô. Na frente da casa vivia a filha, casal deles, que tinham, naquele tempo, uma filha, neto dos que nos cuidaram, que sempre considerei minha irmã de criação, que faleceu ano passado, com quem sempre mantive relações. No meio do tempo, na casa da família Husman, surgiu uma suspeita de que outras pessoas não autorizadas tinham ficado sabendo da nossa permanência. Aí fomos levados de noite, de bicicleta, para uma outra cidade mais ao sul. Ficamos uma noite lá. Na segunda noite fomos levados para uma fazenda já bem na fronteira com a Alemanha, uma casa, fazenda bastante isolada, e por isso também nós podíamos sair para fora, brincar no jardim.
alegria imensa que também guardo sempre na memória. No jardim tinha um pessegueiro, o único que jamais vi na Holanda, porque não há clima para isso lá. Parte das minhas memórias. Depois de umas 5 semanas voltamos à família Huisman, mais uma vez mais adiante, de novo, por suspeitas. Nós fomos levados à casa de um filho deles, no centro da cidade, onde ficamos uma semana escondidos no sótão da casa e volvemos depois à casa dos Huisman. Durante o tempo todo esse, 2 vezes houve uma busca, casa por casa, pelos nazistas, buscando pessoas escondidas, sejam comunistas, judeus ou outros perseguidos. Uma vez, todas as casas do bairro foram vasculhadas, menos a nossa. E uma segunda vez, se entraram na casa, o dono da casa botou uma escada na frente da porta onde estávamos almoçando, para que o pessoal subisse e olhasse lá cima. De repente, quando desceram de novo, um deles abriu a porta, viu a família aí no almoço, com minha irmã e eu, fechou a porta e nós escapamos desta vez também. Nesse meio tempo, começaram os bombardeios aliados à Alemanha. Primavera, todos os dias de bom tempo, os aviões passavam e o rugido dos aviões e o cair das bombas num aeroporto militar holandês perto. Também no centro da cidade onde eu tinha nascido, pois o centro foi todo destruído, inclusive a casa onde eu vivia. A única coisa que ficou em pé foi o cofre do banco, acima do qual vivíamos. Me lembro desses aviões, me lembro de um avião atingido pela força antiaérea, pela artilharia antiaérea alemã. Um piloto pulou de paraquedas. Eu vejo ele até hoje descendo só metade do corpo. O resto do corpo tinha sido atingido. Quando já começamos a ouvir o barulho da artilharia das lutas, toda a população do bairro decidiu evacuar. Nós fomos todos caminhando até uma pequena floresta perto, nós dormimos várias noites entre as árvores, até que de repente, numa boa manhã, apareceram tanques dos aliados e sabíamos que nossa região tinha sido liberada. 16 de abril do ano 45. Voltamos a casa para encontrar que lá os alemães do albergue ao lado, quartel ao lado, tinham feito sua festa de despedida aí. Todas as galinhas sem cabeça pelo chão, alguns porcos mortos, sangue por todos os lados, mas nada que com uma boa limpeza não se superasse. Agora, quando começamos a ser albergados na casa dessa família, nós fomos indoctrinados dia e noite que nosso nome não era mais nosso nome, nosso sobrenome não era mais nosso sobrenome, nosso lugar de nascimento era Rotterdam, que tinha sido pesadamente bombardeado pelos aliados para não servir de porto de embarque para a Inglaterra, e nossos pais tinham morto nesse bombardeio. Então, dia e noite indoctrinados para isso. Imagina que na metade da guerra, a minha mãe não aguentou mais não ver seus filhos. Soube onde estávamos albergados, pegou bicicleta, ela e uma amiga pedalaram 150 quilômetros para nos ver. Aí, de repente, sabendo que iam órfãos, apareceu uma mulher que disse que isso é minha mãe. Considero até hoje o dia mais traumático da minha vida. Depois da guerra, fomos reunidos de novo com minha mãe. Considero o relacionamento com ela nunca voltou a ser o que eu acho que devia ter sido.
e a vida voltou a uma normalidade mais ou menos. No ano 53, emigramos para o Uruguai, onde já um primo primeiro com sua esposa, filhos, e depois o pai dele, meu tio, e a esposa foram também viver. Meu tio escreveu maravilhas de Montevideo, cada esquina tinha uma poça de ouro, mais ou menos. E nós fomos para lá. Um ano antes de eu ter que entrar no exército holandês. E para minha mãe era anatema, porque o exército holandês, por falta de área na Holanda, que é muito pequeno, fazia seus exercícios na Alemanha, tabu. Comecei a trabalhar no Uruguai, depois de uns anos, para uma empresa sueca, que no ano 70 pediu que assumisse aqui em Porto Alegre. Sempre tenho trabalhado no comércio internacional. Tive, felizmente, muito sucesso aqui, muito reconhecimento. Mas quero mencionar aqui o fator que mais me tem impressionado todos esses anos aqui no Brasil. Para mim é o único país do mundo que tem albergado no seu meio imigrantes de todas as origens, culturas, cores, línguas, religiões. E me assassinaram. Não existe outro país no mundo. E isso faz, apesar de todas as queixas que nós temos no dia a dia, que compensa a vida aqui. Tem outro fator que quero mencionar. Quando acabou a guerra, a partir dos 12 anos, eu queria entender o que tinha acontecido e li tudo o que caía na minha mão. Entre isso também, numa casa na frente da nossa, onde vivemos as primeiras poucas semanas, na casa de um tio meu, numa cidade vizinha. É uma família sem filhos e passaram muitas crianças a caminho da Inglaterra e Estados Unidos procedentes de campos de concentração nazistas. Conheci alguns deles. Era claro o trauma que eles tinham. E me lembro de um rapaz que no começo a família que albergou ele de trânsito era impossível convencê-lo de tomar banho. Até que aos poucos, apaziguado, consentia tirar a roupa e banhar. Por que não queria tirar a roupa? Porque os pais, ao separar-se dele como bebê, tinham marcado ele na bundinha de maneira tal que podiam depois da guerra reconhecê-lo. E ele tinha sido instruído jamais mostrar a ninguém. Por que eu me lembro disso? Porque eu tenho um primo nas mesmas condições, que também, depois da guerra, a única forma para ser reconhecido pelos pais foi isso. Mais uma história sobre esse tema. Um trauma de depois da guerra na Holanda. Houve uma enfermeira no Sudão que dirigia um tipo de albergue onde os alemães alojaram crianças judias antes de ser transportadas para o campo de concentração. E ela conseguiu contrabandear para fora e levar para o sul da Holanda muitas dessas crianças. O assunto é o seguinte: o sul da Holanda, ao sul dos grandes rios, basicamente era católico e o norte protestante. Essas famílias albergaram as crianças, cuidaram da vida deles, mas esta enfermeira, Cristina van der Molen, conseguiu do governo holandês em exílio na Inglaterra, no ano 44, uma lei que dava a tutoria sobre essas crianças aos pais adotivos que, dito seja passado, expuseram sua própria vida para proteger essas crianças. Mas antes de saber se os pais tinham sobrevivido à guerra ou não. Então imagine-se depois do ano 45, quando alguns pais ou tios dessas crianças voltaram e não conseguiram reaver seus filhos, porque os pais adotivos se negaram a entregá-los.
Isso foi uma tragédia, não vou entrar em mais detalhes, mas que marcou a comunidade depois da guerra. Tem outro fator que me afetou. Eu li muito sobre a guerra, depois dos 12 aos 15 anos, li tudo o que caía nas minhas mãos, o que era adequado para a minha idade ou não. E me lembro até que era na minha mão um livro que se chamava, não lembro nesse momento, um livro que na metade estava lendo sobre a guerra. Fechei o livro e disse, nunca mais quero saber nada do assunto. Mas queria entender. E dentro disso surgiu um processo, um problema de culpa. Por que eu sobrevivi? Se meu pai, uns 50 membros da minha família e tantos outros milhões morreram. Depois da guerra, a psicologia não tinha avançado até como é hoje, não se sabia tratar bem desse assunto, além de que tinha muitos sobreviventes com o mesmo problema. E custou muitos anos para me dar conta desse sentimento. Houve um psicoanalista, psicólogo, nascido na Polônia, que passou por campo de concentração alemão, se formou profissionalmente na França, Boris Cyrulnik, que inclusive deu aulas em Porto Alegre uns anos atrás, que escreveu um livro, O Amor à Beira do Abismo. Através desse livro eu aprendi a lidar com esse problema que me ocupou. Eu acho que, mais ou menos isso, eu poderia ainda chamar a atenção um pequeno detalhe sobre Holanda e o judaísmo. Aliás, não existe país que se chama Holanda. Se chama Reino dos Países Baixos. Holanda é o nome de 2 das 11 províncias só. Outro fator, sabemos todos da ocupação holandesa de Pernambuco. Me custou muito tempo, vários anos, entender quem foi o João Maurício de Nassau-Siegen, que foi o governador. Porque para nós holandeses, Maurício de Nassau é outra pessoa. 80 anos antes. O Maurício de Nassau de Pernambuco trouxe para Pernambuco uma parte da colônia judaica portuguesa de Amsterdã. Por quê? Porque eles sabiam o idioma e conheciam o negócio do açúcar. Maurício de Nassau era, de fato, o diretor de uma companhia, a Companhia das Índias Ocidentais. Pouco se sabe aqui no Brasil que ele não foi expulso de Pernambuco. Vendeu Pernambuco de volta para Portugal por 50 milhões de não sei que moeda da época. Mas esse é um detalhe por separado. Muito obrigado.